Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você entender um pouquinho mais do que a UERJ quer de você na hora da redação, a gente vai aqui analisar do que a gente tem sobre uma redação nota máxima, para a gente poder analisar todos os parágrafos e também entender como que a gente tem mais ou menos o modelo de redação da UERJ. O que vai acontecer é que a UERJ tem um certo problema, porque desde a pandemia a gente tem a limitação do acesso dos espelhos de redação. Então é realmente meio difícil encontrar algum tipo de material para a gente poder conseguir fazer com que a gente tenha esse tipo de redação com o que realmente caiu no vestibular e o que realmente foi dado como nota máxima. Então eu tive o cuidado de tentar achar uma redação a qual tirou-se nota 20, que a gente vai ter antigamente da nota 10, então a gente tinha antigamente a nota 20 como nota máxima, hoje em dia a gente tem a nota 10 como redação, então é uma redação nota máxima. Então o que vai acontecer tem algumas cartilhas que inclusive mostram pra gente exemplos de redação que tiraram-se de simulados ou de outras aulas que foram nota máxima de professores que também treinaram. Eu não estou querendo aqui dizer que é uma redação no sentido de que não tem o mesmo valor. Mas eu também queria ter o maior cuidado de que, ok, essa redação caiu no vestibular, ela foi corrigida e no vestibular tirou nota máxima. Então eu quero que você tome também esse cuidado no sentido de, eu não acho que é desmerecido a gente ver outras redações nota máxima em outros cursinhos, mas aqui eu acho que eu preferi pegar uma redação que é de muito tempo atrás, mas que sim é nota máxima. E lembrando que essa redação saiu da cartilha do Desempenhos Média, que tem aqui um link embaixo do vídeo, ou senão você pode escanear um código QR, que é de lá que eu tirei essa redação. Eu acho muito penoso, né, a UERJ não ajudar a gente a botar os espelhos de redação para os alunos poderem estudar, mas ainda assim a gente tem essa tarefa que é muito nobre dos alunos que passaram em medicina, tanto do que a gente tem do Rio de Janeiro quanto a gente tem do Cabo Frio, para a gente poder conseguir estudar, para poder passar. Então eu acho que é um bom lugar para você poder estudar e também você valorizar esse trabalho deles. Lembrando que essa redação é da UERJ 2020 e a gente vai ter, então, o livro base, que era Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e com a frase temática que você precisava fazer a leitura dessa obra anteriormente, com a frase temática, o que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiano a se considerarem inferiores às demais. Assim como eu falei para você, atualmente no ano de 2024 nós temos a redação com nota máxima de 10. Essa redação ela aparece com uma nota 20 de 20 e tem o título Cidadãos ou apenas Números. E a gente vai então começar pelo parágrafo de introdução. Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas, retrata a difícil e árdua realidade da família de Fabiano que vive no sertão nordestino e sente na pele como é ser tratado de forma desigual, sem acesso às condições mínimas de sobrevivência. Contemporaneamente, é notório que muitos cidadãos brasileiros enfrentam situações similares às de Fabiano, na medida em que também são tratados como bichos, vivendo à margem da sociedade. Com efeito, cabe analisar que a compactuação do corpo social e a ineficiência estatal contribuem para a ascensão do número de indivíduos que se consideram inferiores, uma vez que são tratados como tal. Então aqui a gente já tem essa coisa do que aparece geralmente da redação, da introdução, do que a gente tem da UERJ, que é utilizar-se do contexto da obra para a gente poder falar então da frase temática. Eu acho que é uma forma muito simples e fácil e eficaz de você poder começar o tema, até porque a redação é baseada na leitura dessa obra. Então você não precisa ter medo se você pode ou não pode utilizar a obra na sua redação. Aqui fica muito claro que sim, você pode utilizar como uma forma de contexto. Eu acho que você poderia sim, talvez, utilizar alguma outra coisa, como por exemplo, você utiliza um outro repertório, como é a Constituição Federal, ou como se tem cidadão de papel. Eu não sei, mas eu acho que é muito mais eficaz você ir pelo seguro, que é, se você tem que fazer a leitura da obra, já mostra já na introdução que você fez a leitura, e aí depois você coloca outros repertórios. E assim fica então o parágrafo de desenvolvimento número 1. A conivência da sociedade corrobora ativamente para o agravamento da problemática. A gênese desse fato decorre do individualismo endêmico recebido como herança do período colonial, no qual práticas opressoras com grupos considerados inferiores, negros, índios, homossexuais, entre outros, eram cotidianas, o que propiciou um expressivo cenário de aculturamento das camadas sociais menos favorecidos em aceitar a sua realidade como um fato quase que imutável, visto que historicamente seus ancestrais também viviam em condições análogas e eram utilizados apenas como mão de obra barata. Sob essa ótica, a perspectiva de Fabiano acerca do futuro de seus filhos era de que eles também estavam destinados à vida miserável e peregrina em busca de sobrevivência. Contudo, sim, a Vitória o repreende imediatamente, enxergando como esperança a ida para a cidade grande. Então aqui a gente tem a parte da organização do que a gente tem da argumentação.
Quando a gente vai ver na parágrafo de introdução, a gente tem da compactuação do corpo social, então a gente vai ver como que também a sociedade ajuda e faz com que esse tema continue sendo um problema, mas também do que a gente tem dessa organização a partir do que a gente tem da explicação e da justificativa. Eu quero que você lembre sempre que quando a gente fala de argumentação, você precisa explicar o como e o porquê. Quando você fala de opinião, você pode simplesmente ter a opinião que você quiser. Por exemplo, por que você gosta de azul? Ah, você gosta de azul porque sim. Por que você não gosta de roxo? Ah, porque eu não gosto. Por que você não veste laranja? Ah, é porque eu não sou confiante. Você entende que quando você fala de opinião, você não precisa basear, explicar e justificar. A partir do momento que a gente vê aqui, a gente está falando que a gente tem como corpo social fazendo com que esse tema continue acontecendo. Por que isso acontece e como que isso acontece? A gente tem depois. Esse fato decorre do individualismo endêmico recebido como herança do período colonial. Então isso é o porquê que isso acontece. Agora, como que isso acontece? Acontece do fato de que, historicamente, os ancestrais também viviam em condições análogas e eram utilizados apenas como mão de obra barata, e a perspectiva desse futuro é que isso vai continuar se repetindo. Então você percebe, apesar da obra aqui estar sendo utilizada várias vezes a respeito do que a gente vai ter como uma contextualização, mas também uma retomada da leitura da obra atenta por parte do candidato, mas também de colocando na sociedade, é perceber que se você lê a obra é mais do que o suficiente para você trazer de repertórios. Aqui, tudo bem, a gente tem a parte de uma contextualização não muito específica, como por exemplo, eu poderia ter falado apenas da escravidão, ou poderia ter falado também de alguma outra coisa, como por exemplo, algum caso que aconteceu de violência contra indígenas, contra a comunidade LGBT, mas aqui se coloca um panorama mais geral da sociedade, que é dessas minorias que são marginalizadas. Então é perceber que aqui a organização da sua argumentação é baseada no como isso acontece e por que isso acontece. Assim fica o segundo parágrafo de desenvolvimento. Outra causa a ser evidenciada é a negligência das instâncias públicas em prover direitos sociais. Isso ocorre porque o poder público, dentro da lógica neoliberal, prioriza pautas que sustentam e garantem a manutenção dos interesses do grande capital, visto que somente por meio dessa postura os representantes políticos conseguirão perpetuar-se no poder, o que gera, como consequência, a violência de garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, como o direito à saúde, à dignidade, à igualdade e principalmente o direito à vida. O fisiologismo governamental tem nos levado a refletir sobre um grande paradoxo. De que forma o Brasil, um dos maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários do mundo, consegue disputar a liderança no ranking da pobreza e da desigualdade social? De forma muito curiosa, a gente vai ter então esse segundo desenvolvimento sendo feito da mesma estratégia do que a gente tem no primeiro desenvolvimento, que é você justificar o que tem na tese. Então, se no primeiro desenvolvimento a gente tinha de como a gente vai ter essa compactuação do corpo social, no segundo a gente vai ter então a ineficiência estatal, que contribui para a ascensão do número de indivíduos que se consideram inferiores. E aí a gente vai perceber então que nessa construção se explica como e por que isso acontece. Primeiro por conta da lógica neoliberal, então a gente vai ter esse porquê que isso vai acontecer, e o como vai acontecer, que é por meio dessa postura que os representantes políticos conseguem perpetuar-se no poder. A gente vai ter também uma estratégia também muito boa, que é o uso de conectivos a todo momento para poder fazer o quê? Como se conecta a informação que veio antes com o que vem depois. Então é perceber que a gente vai ter o uso de em sua obra para poder conseguir contextualizar de onde está se retirando essa informação, contemporaneamente, com efeito. Então esses são os conectivos do parágrafo de introdução. No primeiro desenvolvimento nós vamos ter colocado-se no qual. Também vamos ter o uso de sob essa ótica, vamos ter também o uso no segundo desenvolvimento de isso ocorre, visto que também da retomada constante do que a gente tem dessa leitura da obra. Mas percebe também que uma coisa que é muito curiosa é que esse segundo desenvolvimento ele termina com uma pergunta. Mas a partir do momento que a gente tem esses dois pontos, é para poder se mostrar que a gente tem qual que é o paradoxo que se faz a reflexão. Ou seja, aqui a gente tem sim uma pergunta sendo feita, mas essa pergunta é o que se faz como resultado da reflexão de como se coloca a situação do Brasil. Então essa pergunta não é para ser respondida pelo corretor, mas como a gente vai ter essa posição da sociedade em se refletir a partir desse momento. Então fica mais uma reflexão que se entra como um paradoxo do que de fato uma pergunta que tem que ser respondida. E assim fica o parágrafo de conclusão. Portanto, a incompetência do poder público e a compactuação do corpo social fomentam o lastimável quadro de inferiorização de milhares de brasileiros. Nesse sentido, torna-se indubitavelmente necessário o rompimento dessas práticas tóxicas e nocivas ao coletivo nacional, oriundas não só do Estado, mas também de pessoas que naturalizam e reproduzem o passado histórico, visando o convívio harmônico, ético e justo a todos os seres humanos. Então é muito interessante que quando a gente fala de conclusão da UERJ, ou principalmente de conclusões que não precisam de uma proposta de intervenção,
é como se a gente tivesse o meia dúzia dos 6 que foi dito na introdução. Então é mais ou menos uma repetição do que a gente tem da introdução. Percebe que a gente fala, a incompetência do poder público e a compactação do corpo social fomentam o lastimável quadro de inferiorização de milhares de brasileiros. Ou seja, está exatamente repetindo o que a gente tem de tese no começo do que a gente vai ter da introdução. É interessante perceber também que a gente vai ter, inclusive, essa pergunta que é colocada assim no título de cidadãos ou apenas números. Por que a gente vai ter então esse título? Porque a partir do momento que a gente tem um dos parágrafos, a gente vai ter ele sendo se explicado como a gente vai ter o corpo social sendo analisado como que a gente tem dessa vida do próprio Fabiano. Quando a gente vai ter do número, a gente vai ter essa perspectiva sendo se colocada no segundo desenvolvimento por conta da política neoliberal. Então é perceber que essa pergunta, ela inclusive vai sendo também respondida no parágrafo de conclusão, que a gente vai ter que essa formação vai ser fazendo com que as pessoas que se naturalizem e reproduzem o passado histórico fazem com que elas, se não se mudar esse comportamento, desse comportamento tóxico que faz com que elas sejam apenas números, a gente precisa fazer com que a gente tenha uma mudança de perspectiva para tornar elas cidadãos com direitos, que inclusive a gente vai ter, fazendo com que a gente tenha esse convívio harmônico, ético e justo a todos os seres humanos. Então aqui a gente tem uma redação extremamente bem organizada, fazendo com que a pergunta seja uma retomada do que a gente tem da discussão do primeiro desenvolvimento, do segundo desenvolvimento, o parágrafo de conclusão, uma resposta, e o parágrafo de introdução, a contextualização do que a gente teve da obra de Vidas Secas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, uma análise de uma redação nota máxima do que a gente tem da UERJ. E, inclusive, se tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários, por gentileza. Já vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!